Meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Hoje venho-vos falar na qualidade médica, que eu às vezes não venho falar na qualidade médica, venho falar na qualidade de estudiosa dos poderes do universo e do otimismo. E então, hoje resolvemos fazer uma palestra chamada À Conversa comigo. Não sei o que é que isto vai dar, mas pensei em algumas coisas que pudessem gostar de me ouvir a conversar e por isso, não me posso mexer, e por isso então preparei uma palestra com perguntas. Portanto, aceito as vossas perguntas, se vocês não tiverem perguntas eu vou continuar a falar. Nesta parte da sociedade em que estamos a viver com os problemas todos que estamos a viver em termos do confinamento e do isolamento social em que estamos, entendo que a maioria das pessoas que nos procuram em consulta, a sua preocupação tem a ver com a saúde. A saúde é um bem essencial, devia ser um bem universal de todo o ser humano, não é verdade? Mas quando nós pensamos assim em termos macrocósmicos, do ponto de vista de que o que é que se passa no nosso mundo, nós estamos tão preocupados com aquilo que está a passar no mundo civilizado e esquecemos-nos aquilo que se está a passar no mundo não civilizado, com tantas crianças a morrer à fome, tantos seres humanos sem acesso a cuidados de saneamento básico. A mim estas coisas fazem pensar muito e acho que muito daquilo que nós fazemos na sociedade moderna é uma perfeita palhaçada. Peço desculpa se estou a ferir alguma suscetibilidade, mas entendo que é assim, é a minha opinião. Bom, então as pessoas perguntam-nos o que é que podem fazer para se proteger do ponto de vista do sistema imunitário e então se estão a gostar do que eu estou a falar, façam o favor de nos seguir nas redes sociais. Temos um Instagram que estamos a tentar fazer diretos à terça-feira. Esta terça-feira vamos ter um direto para as crianças e para os adolescentes, no sentido de lhes explicar a problemática das radiações eletromagnéticas. Na quarta-feira houve uma palestra sobre radiação eletromagnética, que foi um bocadinho comprida, e vamos tentar falar para crianças. Portanto, seguir-nos no Instagram, no YouTube. Todos os vídeos são partilhados no YouTube através do site anamoreira.pt. Então, dizer-vos que quando comecei a trabalhar nesta área que se chama Medicina Integrativa, a Medicina Integrativa, tal qual existe em termos teóricos, não é uma especialidade médica no nosso país, é uma especialidade médica nos Estados Unidos com 4 anos de especialidade. E a medicina integrativa estuda então o indivíduo a partir de uma perspectiva global, no sentido em que conjuga outras áreas médicas, como por exemplo a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a homeopatia, a terapia neural, o ozono, os soros ortomoleculares dentro da linha da ortomolecular. Então, com este conjunto de abordagens médicas e algumas diagnósticas, outras terapêuticas, que são ligeiramente diferentes ou pelo menos são complementares àquilo que fazemos em termos convencionais, que se convencionou chamar então medicina integrativa. Dentro da área da medicina integrativa, por exemplo, quando estamos a falar da questão do vírus propriamente dito, que parece que anda tudo histérico, então dizer-vos também que esta preocupação com o vírus
parece que fiz aqui uma asneira e desliguei o YouTube. Vamos ver se eu consigo fazer isto. Interromper transmissão. Mas, olha, diz-lhe que aqui diz que está. Olha, filho, diz a Anabela que... Dá cá. Dá cá. Bom, peço desculpa. Então, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que, do ponto de vista da preocupação que temos com os vírus, temos que entender que o nosso sistema imunitário é o que verdadeiramente nos vai proteger ou vai saber lidar com a intrusão de um organismo que vai funcionar como uma toxina. Qualquer organismo estranho pode ser considerado pelo organismo uma toxina. Nós vivemos num mundo rodeado de toxinas, a maioria das toxinas nós nem sequer nos apercebemos que existem, não é? A poluição ambiental nós não cheiramos, nós não vemos a poluição ambiental e vivemos em casas com toxicidade, alguma toxicidade que vem do planeta Terra propriamente dito, arejamos muito pouco as nossas casas, temos a mania que entra ao frio, e então agora é que temos a mania mesmo do frio, e eu vou já responder essa pergunta. E então, quando nós vivemos num mundo rodeado de toxinas como a poluição ambiental, comemos mal no sentido em que comemos alimentos que são processados, comemos alimentos que têm pesticidas, comemos alimentos que têm herbicidas e nós vamos ingerir estes pesticidas e vamos processá-los. Alguns vão ser eliminados, outros vão ser depositados no nosso tecido conjuntivo, na nossa matriz extracelular e então vão bloquear a matriz extracelular e vão impedir as trocas entre os diversos meios de comunicação, como seja o sangue, como seja a linfa, com as células. De facto, a rede imunitária é uma rede complexa do ponto de vista neuroimune endócrino. O que é que isto significa? Significa que o meu sistema imunitário não é isolado do meu corpo. O meu sistema imunitário é uma intrincada malha entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que me acontece. Então é muito interessante quando nós vemos isto dentro desta perspectiva, o que é que alguma coisa que me acontece me pode afetar do ponto de vista imunológico. É uma rede muito mais do que um sistema. Claro que nós dizemos sistema imunitário, assim como dizemos sistema endócrino, mas o sistema endócrino hormonal hoje em dia é considerado uma complexa rede endócrina que está ligada também ao sistema nervoso e que também está ligada ao sistema cardiovascular e que está ligado ao sistema das emoções. Portanto, as minhas emoções, o meu corpo emocional, a minha emocionalidade, as coisas que me acontecem vão ter efeito em todos os sistemas do meu corpo. Isto é o que se chama uma medicina de redes. Significa que todo o meu corpo está unido como uma rede. Bom, então estão a perguntar qual foi a pedra que eu falei no outro dia para ter na água, e essa pedra chama-se Shungite. Não é Xunga, é Shungite. É uma pedra preta que podem comprar online, não sei se se vende cá, em Portugal,
mas sei que é fácil de encontrar. Existe um livro só sobre as explicações daquilo que é a pedra chunguite. Também é muito importante, falando das radiações, o ferver a água e beber a água morna, fervida durante o dia. Podem fazer isso todos os dias, fervem um bocadinho a água de manhã, durante uns 15 a 20 minutos, e depois aquela água vão colocar num termos, não é para pôr um chazinho, não é para pôr um pacotinho de chá, é para beber a água fervida e morna durante o resto do dia, fora das refeições. A água deve ser bebida fora das refeições. Quando nós bebemos esta água que foi carregada de íons, que foi carregada de íons porque esteve a ser fervida, vai chupar, então vai haver uma chupadela dos íons que estão negativos com os positivos e, portanto, nós vamos conseguir eliminá-los pela urina. Ok? Ótimo. Bom, então o que é que eu queria explicar? Quando nós temos este complexo sistema, esta complexa rede, esta rede e este equilíbrio que nós supostamente teríamos pode ser afetado por estas tais toxinas que são, podem ser exógenas, portanto as toxinas que são fora do meu corpo, como por exemplo a poluição, como por exemplo, sim, devem beber morna, como por exemplo a poluição, como por exemplo os pesticidas e também as toxinas endógenas que resultam do metabolismo normal do meu corpo e que eu às vezes não elimino. Estas toxinas, deveríamos ter defesas para estas toxinas, só que os nossos mecanismos de defesa, que são maravilhosos, porque o nosso corpo de facto é um espetáculo de um leitor, um sensor de toxinas, mas são primitivos em relação a todos estes novos tóxicos ambientais. Portanto, todas estas toxinas que foram introduzidas modernamente, nos últimos 100 anos, provocam aquilo que se chama as doenças modernas, como por exemplo o diabetes, o cancro, a obesidade, que em comum estas doenças vão ter a falha na homeostasia, portanto a falha no equilíbrio do meu corpo e a inflamação crónica persistente. Quando o vírus, por exemplo, este vírus que está na moda, entra no meu sistema e eu já tenho uma inflamação crónica, isto vai dar lugar a uma superinflamação. E pode ser esta superinflamação, então, que me faça ficar doente, com necessidade, por exemplo, de acesso a um ventilador. Então, o que é que eu gostava de vos contar enquanto vocês têm perguntas? Hoje era para ser perguntas e eu vou-me pôr aqui a falar, não é? Mas pronto, ok, eu vou falando. Então, o que é que eu queria vos dizer? Que realmente estas toxinas, como nós não temos, os nossos mecanismos de defesa são primitivos em relação a isto, então nós vamos ficando sobrecarregados de toxinas e eu quero que imaginem o nosso corpo como se fosse um copo. E este copo vai enchendo ao longo da nossa vida. Por exemplo, se a minha mãe, quando eu estava na barriga da minha mãe, se a minha mãe comia mal, se a minha mãe estava estressada, se a minha mãe vivia numa casa que tinha um cruzamento de linhas da Terra, que se chamam as linhas de Hartmann e as linhas de Curry. E estava sujeita então uma geopatia. Então, eu já nasço com uma sobrecarga tóxica. E depois, ao longo da minha vida, já disse, ao longo da minha vida, eu vou então ter outras coisas. Por exemplo, se eu nasço de cesariana, se eu mamei da minha mãe ou não. Quando foi a introdução da comida, quantidade de vacinas que eu tomei, como é que é o ambiente da minha casa, da minha família, enquanto eu sou muito bebê, para onde é que eu durmo, qual é a posição da minha cama, do meu berço, enquanto eu sou bebê e depois enquanto eu sou criança.
como é que é a casa, se é uma casa que é ventilada, se é uma casa que não é ventilada, se é uma casa que está com muita sobrecarga de geopatias. Então, sim, já vou responder essa pergunta. Então, e tudo isto se vai acumulando, depois fico doente, tomo antibióticos, tenho alergia, tomo antihistamínicos, todos os medicamentos que eu vou tomando, toda a alimentação que eu vou tendo que seja não biológica, não orgânica, que seja processada. As crianças comem imenso açúcar, as crianças comem alimentos processados. As crianças comem carne que está sobrecarregada com hormonas, com antibióticos. Então, tudo isto se vai acumulando no meu corpo, nesta estrutura que se chama a matriz extracelular, eu não queria dizer esta palavra, vai endurecendo esta matriz. A matriz devia ser como uma gelatina, este tecido conjuntivo devia ser gelatinoso para permitir todas as trocas e passa a ser mais duro. E esta dureza faz com que estas trocas, que deviam ser altamente facilitadas, não o sejam. Toda esta sobrecarga tóxica que eu vou tendo ao longo da minha vida, hoje em dia, modernamente, chama-se isto um expossoma. Este expossoma é a totalidade da exposição às quais eu sou submetida desde a minha concepção até à morte. Portanto, inclui então estes fatores externos, que eu já falei, e também fatores internos e a resposta do meu corpo a estes fatores. Portanto, é muito importante saber quais são os órgãos que eu tenho sobrecarregado já mais desde o meu nascimento, para saber qual a maior suscetibilidade que eu vou ter em relação então a alguma doença. Já existem muitos artigos sobre expossoma e a questão é que quando vemos a saúde nesta perspectiva, que é uma perspectiva de uma rede, então significa que temos que pensar que estamos doentes sem sintomas. Como estamos doentes sem sintomas, como estamos sobrecarregados, é mais fácil ficarmos doentes com infecções víricas. Era isso que eu gostava de vos passar. Portanto, o cuidado que temos a ter em relação às infecções víricas, neste caso, tem a ver com o facto de eu perceber o que é que eu já tenho de base que possa estar errado, que possa eu estar doente de alguma forma sem eu ter sintomas, portanto eu já estou sobrecarregada. Portanto, quando eu apanho um bicharoco qualquer, eu estou mais suscetível e estou menos imune, ok? Entendiu? Agora temos aqui uma pergunta que é uma pergunta muito interessante, vamos ver se eu sei responder. A pergunta é a seguinte, como é que eu vou buscar a pergunta? Cristina resolveu fazer uma pergunta difícil. Será possível que o poder da mente controlar-nos o corpo, as células, a regeneração e mesmo a programação? Portanto, nós hoje temos aqui uma pergunta nível 7 e nós temos uma palestra nível 2. Mas pronto, eu começo sexta-feira e é dia da gente sair, embora a gente não possa sair, tem que estar em casa, mas pronto, faz de conta que estamos na sala. Então eu vou responder essa pergunta. Sim, é possível controlarmos o corpo com o poder da mente, com o poder do pensamento. Sim, é possível controlarmos as células com o poder da mente, com o poder do pensamento. E sim, é possível a regeneração completa do meu corpo com o poder da minha mente e do meu pensamento. A pergunta é, o que é que eu tenho que fazer para eu saber fazer isto? É a pergunta do milhão. Porque que é possível? É que existem casos descritos na literatura que se chamam o spontaneous healing, portanto são pessoas que tiveram um diagnóstico essencialmente de cancro e que, se vocês quiserem ver na internet, ponham spontaneous cancer healing e vão encontrar uma série de relatos de pessoas que se curaram a elas próprias com ou sem apoio terapêutico dos chamados healers, que é um bocadinho diferente da nossa tradução em termos de português. Então,
É possível que eu faça isto, mas tenho que ter um controle da minha mente espetacular e tenho que ter uma coisa que se chama força de vontade, tenho que ter motivação e tenho que perceber qual foi o fator ou os fatores que em conjunto foram responsáveis por causar aquela determinada doença. Portanto, se nós entendermos que uma doença é um conflito entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, nomeadamente as sobrecargas tóxicas, mas também o pensamento pode ser uma sobrecarga tóxica, porque se eu estou todo o dia a pensar mal de uma coisa que me aconteceu há 27 anos e 3 meses e 4 dias, porque houve um estupor que me falou mal e que me apitou e que me roubou 5.000 euros e nunca mais me devolveu e que falou mal à minha filha, ou falou mal à minha sogra, ou falou mal à minha mãe, e que nunca mais falo com a minha família porque me zanguei por causa de um terreno e eu sei lá mais o quê. Todas estas coisas, coisas intrincadas, estas xeriquices que nós nos vamos chateando ao longo da vida e nós não vamos fazendo então uma coisa que se chama o perdão. O perdão é uma coisa essencial na nossa vida. E o mais engraçado, eu tenho estudado alguma coisa sobre o perdão e posso-vos dizer que aquilo que mais me choca é que nós achamos que perdoamos a determinada pessoa. É mentira. A maioria não perdoou, simplesmente guardou, nem sequer esqueceu, porque quando se fala no assunto, a pessoa fala com a mesma raiva, com a mesma vontade de chorar, com a mesma vontade de dar um soco, do que se fosse há 23 anos, 4 meses e 3 dias. Portanto, aqui a questão é fazermos um estudo muito sério daquilo que nos foi acontecendo e que nos foi aborrecendo e que nos foi chateando ao longo da nossa vida e possamos pensar quem serão as pessoas com as quais temos algum problema e essas pessoas nós devemos perdoar, desbloquear, fazer, enfim, há uma série de técnicas para fazer isso. Vão ver a palestra do perdão, que foi muito bem feita e está lá muito bem explicado. Portanto, é possível, está descrito, inclusivamente pode ser feito a programação celular com sequências numéricas. Há um cientista russo que se chama Grabovoi, que escreveu vários livros sobre isto, sobre a regeneração celular, consequências numéricas e também escreveu sobre, por exemplo, a prosperidade, consequências numéricas. Portanto, há uma série de frases que eu posso dizer, nas quais são introduzidos uns determinados números, para ter, por exemplo, prosperidade. Já viram que bonito? Também falei na palestra da prosperidade. Então, temos aqui uma pergunta de milhão, uma pergunta difícil, minha menina, Melissa. Vamos lá então. Qual a importância da epífise no equilíbrio da nossa vida e, portanto, da nossa felicidade? Pergunta linda, maravilhosa, adorei esta pergunta. Agora apaguei daqui as perguntas, portanto, pronto. Anabela, depois manda-me as perguntas que eu apaguei as perguntas do Facebook. Portanto, a importância da epífise no equilíbrio da nossa vida é a seguinte. A epífise é uma glândulazinha que temos aqui na mona, mais ou menos se traçássemos uma linha entre a ponta da minha orelha e a ponta da outra orelha, mais ou menos no meio, um bocadinho para cima, está a minha epífise. A epífise também é chamada de glândula pineal. Em termos esotéricos, a epífise, a glândula pineal, era considerada o sítio de ancoragem da alma no corpo. Interessante que depois os estudos científicos mostram que a epífise é um maestro importantíssimo do ponto de vista hormonal, porque a epífise segrega quando existe o anoitecer e quando nós nos relaxamos e quando, portanto, se ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o do relaxamento, que é o da tranquilidade, que é quando eu já não estou a pensar nos 500 e-mails que tenho para fazer, nos 700 doentes que tenho para ver, na comida que tenho que dar aos meus filhos, nas contas que tenho para pagar. Portanto, quando eu ativo o sistema nervoso parasimpático e relaxo, então isto vai dar origem a que a minha epífise, a minha glândula pineal, comece a segregar a melatonina. Então, quando a epífise começa a segregar a melatonina, isto dá-se mais ou menos 1 hora e tal depois de eu adormecer, portanto, se nós nos deitarmos por volta das 11 horas, isto pode ser por volta da meia-noite, a melatonina é então um maestro hormonal que vai mandar segregar outras hormonas durante a noite. Por isso,
pode-se dizer, tanto pela perspectiva esotérica, embora hoje em dia já existam 2 ou 3 cientistas que escreveram sobre o facto de a nossa alma, o nosso espírito, estar sediado, ter a sede na glândula pineal e, portanto, ser importantíssimo do ponto de vista de consciência espiritual, ou quem quer estudar a espiritualidade, conectar-se com a sua epífise. A epífise também se conecta, ou é a glândula associada ao 6º chakra. O 6º chakra é um chakra que fica, olhem os meus olhos, que lindos que estão hoje. Deve ser destas luzes todas que eu tenho aqui, que agora sou uma atriz. Então, a epífise, ok, já vou responder. A epífise conecta-se com o 6º chakra, que é um chakra entre as minhas sobrancelhas. Os chakras são centros de energia. Há correntes que falam em 13 chakras, a corrente egípcia falava em 13 chakras, a corrente que eu estudei fala em 7 chakras, portanto, este 6º chakra é o chakra no meio das sobrancelhas e que tem associado a glândula epífise. Também é o chakra da clarividência, portanto, quando eu quero estimular um fenómeno parapsíquico de ter acesso à dimensão extrafísica, já falei muito disto, mas adoro falar disto, portanto vocês vão ouvir outra vez. Quando o meu corpo energético e o meu corpo emocional deixam o meu corpo físico deitadinho no chão ou deitadinho na cama e saem desta dimensão e conseguimos aceder à outra dimensão, eu consigo ter acesso à dimensão extrafísica, porque não é a dimensão do meu corpinho físico, é uma dimensão onde se dão os fenómenos parapsíquicos, como por exemplo a clarividência. Significa que eu consigo aceder a coisas que não vejo com os meus olhinhos físicos, mas a coisas que eu vejo com os meus olhinhos extrafísicos. E este chakra é o chakra que permite então a clarividência. E também é o chakra que vai permitir o acesso a uma elevação espiritual quando eu estou a trabalhar, por exemplo, em meditação transcendental, quando eu estou a trabalhar com movimentos energéticos, com técnicas energéticas que fazem o meu corpo vibrar. Este é o chakra que é trabalhado. Portanto, nós podemos trabalhar a epífise, sim. Também importantíssimo é que a epífise está conectada com uma glândula que fica mais ou menos acima do meu coração, que se chama o timo, e o timo pode-se considerar uma boa fábrica imunitária. Portanto, mais uma vez, dica para a imunidade: se querem estar muito imunes, muito imunologicamente preparados para a guerra que vem por aí, então sejam felizes, sejam coerentes, aquilo que pensam, aquilo que sentem, aquilo que fazem. Porque se a epífise está conectada com o timo, significa que aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, porque o timo está conectado com o coração, e depois aquilo que eu faço, que é a execução da ação com as minhas mãos, porque as mãos estão ligadas ao 4º chakra. Pronto, eu já me perdi e estou para aqui a falar e já respondi à pergunta, certo? A epífise é muito importante no equilíbrio da nossa vida e, portanto, da nossa felicidade, nomeadamente porque quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou coerente entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, portanto, quando existe uma coerência cardíaca, quando a minha cabecinha, o meu cérebro está alinhado com o meu coração, eu irradio uma frequência vibracional, uma aura eletromagnética, um campo eletromagnético à minha volta, que é muito mais bonito do que se eu estiver com raiva, com ira ou com ressentimento. Bom, temos aqui uma pergunta muito específica, que é sobre as especialidades para a medicina integrativa. Esta pergunta é melhor ser respondida por e-mail, está bem? O meu e-mail está no site anamoreira.pt. Uma pergunta muito pessoal. Então, o que é que eu vos queria contar mais? Também perguntam aqui se o perdão intelectual é o mesmo que o perdão celular. Eu não percebo muito bem a pergunta, mas eu vou ver se percebo e depois logo me vão dizer se era isto que queriam saber.
Portanto, o perdão intelectual, eu penso que se devem estar a referir ao facto de eu dizer está tudo perdoado. Está tudo perdoado. Eu não tenho que perdoar àquele cabrão que me fez tão mal que fugiu com outra. Não, está tudo perdoado. Ou vice-versa. Normalmente as gajas, como sabem, são um bocadinho mais ruins. E este será o perdão intelectual. É de facto aquilo que podemos dizer da boca para fora. Porquê? Porque nós temos uma educação extremamente religiosa. Como sabem, pelo menos a maioria de nós foi educado do ponto de vista religioso e nós temos que perdoar. Dizem-nos que temos que perdoar, mas não nos ensinam a perdoar. Porque perdoar não é dizer está tudo perdoado, está tudo esquecido, isso é da boca para fora. O perdão verdadeiro é quando eu assumo aquilo que me chateia. Quando eu chamo os nomes todos que eu sei à mãe da pessoa que me chateou. Quando eu exteriorizo isto, quando eu verbalizo, quando eu transmito exteriormente a minha raiva, eu saco do meu corpo, eu retiro do meu organismo todo este acúmulo de ressentimento, de frustração, de ira, de chatice, de, enfim, todas estas emoções negativas que estão conectadas a uma coisa que aconteceu no meu passado. A partir daqui é que eu estou pronta para perdoar. Porque se eu só digo, não, está tudo perdoado, porque, como é que é? Porque depois o juízo final vai vai resolver a situação. Ou seja, lá para cima há de se resolver o assunto. Nem pensar. É aqui que se tem que resolver os assuntos, é aqui que nós temos que perdoar, porque o perdão vem da minha decisão em querer libertar-me energeticamente daquela pessoa que eu acho que me fez mal. Porque é muito bonito também nós dizermos que achamos que uma determinada pessoa nos fez mal, mas muitas vezes nós não pensamos nas nossas ações ou nas nossas omissões de ações. Quando eu penso naquilo que eu fiz ou quando eu penso naquilo que eu não fiz, eu se calhar vou entender um bocadinho o contexto. Depois eu tenho que entender que aquela pessoa teve uma determinada educação, teve uma determinada infância, que talvez tenha sido responsável pelas atuações dela. Agora vocês dizem-me assim, mas sempre se pode fazer diferente. Concordo em absoluto. Aí entra o livre-arbítrio de cada um. Eu tenho o poder de fazer diferente. Eu tenho o poder de não magoar quem me magoou, de não chatear quem me chateou, de perdoar a quem não me perdoou. Eu tenho todo o poder e toda a decisão de fazer isso. E aquilo que eu estou a dizer é que cada um de nós deve ter a motivação e a força suficiente para fazer isso, porque quando perdoarmos verdadeiramente, vamos nos libertar. E isso é a melhor coisa que existe. Porque quando eu me liberto, eu sou livre. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, ou o ser humano não se dá conta, que está preso a uma coisa que aconteceu há 20 anos, que vai ficar doente fisicamente à custa dessa raiva e desse ressentimento. E, portanto, é muito triste quando depois vemos isto em consulta e quando percebemos que existe aqui uma relação perfeita entre um acontecimento de vida e o aparecimento de uma doença. Portanto, eu penso que a pergunta, quando é se o perdão intelectual é diferente do perdão celular, o perdão celular podemos dizer mesmo o verdadeiro perdão, ou seja, quando eu em todos os meus corpos eu me consegui libertar daquela pessoa e eu realmente a perdoei. E isso significa que eu tenho compaixão pela pessoa, significa que eu entendo que o perdão vem do facto de eu me querer libertar. Eu posso não entender porque é que aquela pessoa fez isso, porque é que aquela pessoa me tratou mal, porque é que aquela pessoa me abandonou, porque é que aquela pessoa falou mal de mim. Eu posso não entender esse porquê, mas muitas vezes o porquê não é necessário. O que é importante é o para quê, ou seja, o que é que eu posso melhorar da minha vida depois dessa separação, o que é que eu posso melhorar da minha vida depois desse abandono, o que é que eu posso melhorar da minha vida depois de me terem roubado 5.000 euros ou da minha empresa ter ido à falência, como é que eu desenrolo a minha vida a partir disso e me torno uma pessoa melhor, ok? Essa é uma boa
a resposta, acho eu, à pergunta. Espero que tenha sido esta a pergunta. Bom, então o que é que eu vos posso contar mais hoje? Estávamos a falar das toxinas, vamos ver se eu sigo o meu raciocínio. Pronto, então estávamos a falar das toxinas, estávamos a falar do facto de que a maioria dos seres humanos não tem noção que está sobrecarregado do ponto de vista tóxico e, portanto, como não tem noção que está sobrecarregado do ponto de vista tóxico porque não tem sintomas, também não sabe que está com algum problema. Não sabendo que está com algum problema, vai continuar a ter o mesmo estilo de vida e, portanto, não vai fazer nada para o modificar. Quando ficamos doentes, então aí prestamos atenção àquilo que comemos, àquilo que bebemos, àquilo que respiramos, àquilo que pensamos. Lembrem-se sempre que os pensamentos são toxinas. Temos uma média de 60 mil pensamentos por dia. 90% destes pensamentos são o mesmo, são repetitivos. O meu querido Mário pergunta-me se as doenças que se manifestam no corpo físico são todas de origem emocional. E eu acho, quanto mais estudo, eu acho que as doenças de facto são multifactoriais. Não posso dizer que as doenças sejam todas de origem emocional. Porque existem mais que um fator a congeminar para então aparecer uma doença. O que é importante percebermos é que as doenças são sempre um conflito. Do ponto de vista emocional, a doença é um conflito entre a alma e o espírito, a consciência e eu, aquilo que eu sou no meu corpo físico, no meu ego, no chamado ego. Este será o conflito, que pode ter mais que um conflito. Pode ter sido a morte do meu pai, pode ter sido a minha separação, pode ter sido a minha empresa que faliu, pode ter sido o meu filho que morreu. E, portanto, todas estas coisas que me acontecem na minha vida, todas estas situações da minha vida, vão aglomerar-se para depois me poder aparecer uma doença. Contudo, como eu estava a tentar seguir o meu raciocínio das toxinas, por exemplo, portanto, nós temos as toxinas endógenas, nós temos as toxinas exógenas, nós temos a inflamação crónica persistente, que é aquilo que eu estou inflamada por dentro e que é um fator de risco, por exemplo, para eu apanhar um vírus. Nós temos as radiações eletromagnéticas, tanto na nossa casa como fora da nossa casa. Os transportes públicos têm Wi-Fi, as escolas têm Wi-Fi, os hospitais têm Wi-Fi, os hotéis têm Wi-Fi. Se eu não tenho Wi-Fi, tenho vizinho de cima, tenho vizinho de baixo, tenho vizinho do lado. Então nós estamos numa poluição eletromagnética que o nosso corpo não estava habituado, porque a nossa genética é muitíssimo parecida, cerca de 99%, com a nossa genética paleolítica. E no paleolítico não havia radiação eletromagnética artificial, havia a radiação eletromagnética natural, que é aquela que vem do ambiente do planeta e do ambiente, podemos dizer, do universo, né? Do Sol, por exemplo, como sabem, provoca um campo eletromagnético entre o Sol e o planeta Terra. Então, as doenças são sempre multifatoriais, contudo, às vezes encontramos uma causa maior, que pode ser de facto emocional, pode ser um grande trauma que eu tenha tido, um grande choque que eu tenha tido. Como sabem, nunca é só uma coisa, normalmente são 3. Portanto, morreu meu pai, passado 7 anos ou 14 anos, a minha empresa vai à falência e quando o meu marido me abandona, então eu vou ter um cancro de mama. Isto está estudado por um médico chamado Reich Hammer, que era um médico alemão que já morreu, que eu vos aconselho seriamente a ler. Se pesquisarem por medicina germânica vão encontrar uma relação entre alguns conflitos e o aparecimento de algumas doenças. Também uma senhora chamada Louise Hay escreveu muito sobre isto. Ela teve um cancro e ela foi uma das auto-healer, ela curou-se a si própria, fez um spontaneous healing, exatamente com o poder do pensamento e o poder da mente. E ela escreveu imensos livros sobre isso, que eu aconselho-vos a ler, se nunca leram,
e ela dá uma série de frases, consoante o problema que nós temos, ela vai nos dar uma determinada frase, ou duas frases, ou três frases. E nós vamos dizendo aquela frase como se fosse uma lenga-lenga, até nos convencermos verdadeiramente daquilo, mas na realidade aquilo está a fazer por um mecanismo de feedback que o nosso corpo, como sabem, o cérebro não vai distinguir o real do imaginário, que o nosso corpo se convença, que as nossas células se convençam daquilo e, portanto, o trauma, o conflito que deu origem ao aparecimento daquela doença, então vai desaparecer. Bom, quais são os passos a tomar para nos libertarmos? Esperem aí que eu tenho que ler isto melhor. O querer agradar prejudica a nossa prosperidade. Concordo. Querer agradar prejudica a nossa prosperidade. Nós somos muito mal educados em relação a isto, porque nós somos educados para ser uns santinhos, nós somos educados para dizer que está sempre tudo bem, para dar o chamado à mãe. Portanto, o querer agradar, é preciso às vezes saber dizer que não. Não, não é possível, não, volta amanhã, não, não é possível. Quais os conselhos que nos pode dar para sermos mais genuínos e naturais? Quais os passos a tomar para nos libertarmos das ações que tomamos em função da aceitação e aprovação do próximo? Ora bem, eu penso que na realidade há um grande conselho fantástico sobre isto que se chama o cagar no que os outros pensam. Portanto, quando eu vou vivendo a minha vida de acordo com aquilo que eu sinto, reparem que não é com aquilo que eu penso, é com aquilo que eu sinto. Ou seja, eu medito, eu entro em coerência cardíaca. A minha coerência cardíaca significa que existe uma ressonância entre o meu cérebro e o meu coração, portanto, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E esta relação entre o meu cérebro e o meu coração vai me permitir ser mais genuína, ser mais natural, porque as minhas ações vão de acordo ao que verdadeiramente me faz falta, ao que eu sinto verdadeiramente. Portanto, eu penso que um dos passos a tomar será quando alguém acha que eu estou a fazer uma coisa de mal, eu digo sempre isto: se for meu amigo, eu ouço, eu dou-me ao luxo de ouvir e depois medito sobre se é verdadeiramente aquilo que eu sinto e se é o que eu devo fazer. Se for uma coisa que eu esteja a fazer errada, pois devo refletir sobre ela e, se necessário, alterar. Essa é a chamada coerência, a chamada genuinidade. É honestidade comigo que vai ser honestidade com os outros. Portanto, quando temos depois necessidade de aprovação do outro, se for necessidade do outro, que é o meu companheiro, que é o meu companheiro conjugal, está tudo lixado. Porque então significa que não estou a ser eu própria, que não estou a ser eu verdadeiramente eu, aquilo que eu sou, a minha essência. Vamos lá, por exemplo, dizer aqui um exemplo que eu costumo sempre brincar com este exemplo. Como sabem, eu dou umas gargalhadas completamente silenciosas, ninguém ouve quando eu dou uma gargalhada. Eu hoje ainda não tinha dado uma gargalhada, vocês hoje estão-me a enervar, que quando eu não dou gargalhadas é mau sinal. Então, se estou com um companheiro que entendia que não era correto socialmente a minha gargalhada, eu tenho duas hipóteses. Mandá-lo para o sítio de onde ele veio, que eu não vou dizer qual é porque adoraria, porque me liberta ao stress quando eu digo asneiras, e a outra opção é deixar de dar gargalhadas. Se eu deixasse de dar gargalhadas, eu ia perder parte daquilo que eu sou, ia perder parte da minha essência, ia perder a minha alegria natural, o que vocês quiserem chamar, a natureza, o que vocês quiserem chamar. Se isso for verdade, se isso fosse verdade, se eu permitisse que isso acontecesse, se eu estivesse tolinha da minha cabeça, eu ia deixar de ser eu própria, portanto, eu penso que ia ficar doente. Porque eu estou a modificar-me em relação a uma coisa que é muito minha, muito natural, muito espontânea. Depois, anos mais tarde, ou meses, ou como, o que quiserem, a história podem pintá-la como quiserem, se são meses, se são anos, depende daquilo que cada um fosse aguentar. É óbvio que isso era uma relação que não tinha futuro, porque se eu não estou a ser eu própria, se eu não estou a ser genuína,
então algum dia vou rebentar. Posso rebentar com uma doença, aparecer-me uma doença no meu corpo físico para me dizer: tu não estás a ser tu. A energia que desce, a energia que circula no teu corpo está bloqueada porque tu não és tu. E isso sim dá origem a uma doença. Eu fiz aqui qualquer asneira. Mas eu também posso fazer a outra coisa, que é, entendo que se a outra pessoa há uma parte que não gosta de mim, e se eu sou este pacote, ou é o pacote ou não é o pacote. Portanto, contudo, acho que há coisas que nós também nos podemos melhorar, não é? Por exemplo, pode haver o meu companheiro pode-me dizer: oh, Ana, faz isto desta maneira. E eu a vida toda fiz aquilo da outra maneira. Mas é uma coisa que não é na minha essência, que não é natural em mim, que não me magoa se eu alterar. Então aí eu posso melhorar. É a diferença entre fazer uma coisa para agradar o outro ou fazer uma coisa porque aquilo ressoou dentro do meu corpo, fez-me lógica, então aí eu mudo. Ok? Pergunta difícil. Última pergunta da noite. Bom, então eu estava a explicar que as toxinas vão enchendo o nosso corpinho. Já sei qual era a pergunta que eu tinha aqui. Como é que nós fazemos para nos desintoxicar? Pronto, então as toxinas vão enchendo o nosso corpinho, o expossoma vai crescendo ao longo da nossa vida, com todo o conjunto de toxicidade que eu tenho ao longo da minha vida, com os metais pesados, das amálgamas dos dentes. Eu não tenho. Nesse aspecto não tenho toxinas. Com os metais pesados das vacinas, com os metais pesados das amálgamas, com os metais pesados que vêm da comida, que vêm dos peixes, que vêm da poluição, que vêm do tabaco, que vêm dos medicamentos, que vêm da água que bebemos da torneira. Portanto, que vêm, por exemplo, da cosmética. A cosmética tem muitos metais pesados. Então tudo isto se vai agrupando, se vai somando no meu corpo até constituir uma grande carga tóxica. E depois então vai surgir uma doença, quando eu lhe meto aqui fatores emocionais, quando eu lhe meto aqui fatores mentais, ou seja, se eu sou uma pessoa que tenho o monoideísmo, portanto estou sempre a pensar na mesma coisa, tenho diarreia mental, isso é um caldo perfeito de cultura para então aparecer uma doença depois no corpo físico, consoante os pensamentos, consoante as emoções, consoante as toxinas, consoante a minha suscetibilidade desde o meu nascimento, então vai-me aparecer a doença A, B ou C. E então a pergunta é: como é que eu me posso desintoxicar? Ok, deixa-me isto aqui, por favor, porque eu não consigo trabalhar. Como é que eu me posso desintoxicar? Como é que eu me posso desintoxicar? Tira o teu coisa e deixa-me aqui, se faz favor. Então, eu posso me desintoxicar da seguinte maneira. Primeiro, tomando consciência de que vivemos num mundo tóxico. Não é para ficarem alterados com isto, não é para ficarem em pânico, como estão em pânico por causa do vírus, é para tomarmos consciência. A partir daí nós vamos conseguir fazer ações, vamos nos conseguir modificar. Tomarmos consciência, então, que vivemos num mundo tóxico. Tomarmos consciência de que a toxicidade também pode vir dos nossos pensamentos e, portanto, melhorarmos o nosso plano mental. Tomarmos consciência de que estas sobrecargas tóxicas também podem ser agravadas pelas emoções. Então, trabalhar o meu corpo emocional, perceber se tenho algum trauma, algum bloqueio. Temos todos, não julguem que vocês são tocados pela varinha mágica da Cinderela e que não têm nenhum trauma e que não têm nenhum bloqueio. Todos temos. A questão é que uns temos consciência, queremos trabalhar, queremos fazer um trabalho de autodesenvolvimento pessoal e os outros não, vivem felizes e contentes a achar que foram tocados pela Imaculada e não lhes acontece nada. Bom, e do ponto de vista tóxico propriamente dito, físico, então, começarmos a comprar comida biológica e orgânica. Não me venham falar que é mais cara, que eu enervo-me já. Não me escrevam aí que é mais caro. Têm que comprar para forçar o mercado a que esta comida orgânica e biológica seja mais barata. Quantos mais de nós comprarmos comida biológica e orgânica, mais acesso vamos ter a este tipo de consumo.
temos que perceber como é que está a nossa casa, se a nossa casa está tóxica do ponto de vista ambiental, quais são os detergentes que usamos, qual a cosmética que usamos no nosso corpo, o que é que usamos para lavar o nosso corpo, o que é que usamos para hidratar o nosso corpo, o que é que usamos para pôr estas belezas que pomos no nosso corpo, o que é que usam para pintar as unhas. Toda esta cosmética que é não natural tem imensa toxicidade. Portanto, não é para não estarem bonitos, é para comprarem uma cosmética orgânica e biológica, ok? E para usarem detergentes de limpeza biológicos e para usarem o quê? Usarem produtos de limpeza do corpo e da casa que sejam o mais naturais possível. E até, por exemplo, o bicarbonato de sódio é uma coisa espetacular para limpar a casa e para tomar todos os dias, de manhã em jejum, para a questão do pH, que é fundamental no nosso corpo. Claro que às vezes temos que tomar medicamentos porque já temos o pH muito alterado, mas se for uma coisa de prevenção, tomarmos então uma colherzinha de bicarbonato de sódio, embora há pessoas que não gostam de tomar, mas vá, tem que tomar. E o que é que eu lhes posso contar mais sobre como é que nos vamos prevenir das toxinas? Portanto, a alimentação é fundamental, temos cuidado com a alimentação, não comermos alimentos inflamatórios, não comermos comida processada e desintoxicarmos-nos também em relação às radiações eletromagnéticas, passarmos tempo na natureza, vermos como é que a nossa casa está em termos de poluição eletromagnética, desligarmos o Wi-Fi à noite, tentarmos ter o máximo de conexões por fio na nossa casa, no escritório. Estas são técnicas que nos podem ajudar a desintoxicar. Claro que existem, por exemplo, os banhos progressivamente quentes, os enemas de café, a sauna de infravermelhos, já são técnicas que usamos quando já exista uma doença e que nós precisamos de uma desintoxicação um bocadinho mais profunda, ok? Depois perguntam-me se a maior parte das vezes não terão as doenças de origem no nível espiritual. Mas é vrai, totalmente verdade. Obviamente que eu já falei nisso, as doenças têm uma parte que tem a ver com a nossa dificuldade em conectarmos-nos com o mundo parapsíquico. E por isso é que eu disse que quando nós temos de perdoar uma pessoa, não é perdoar da boca para fora, não é só aquele perdão de está tudo perdoado, está tudo esquecido, não acontece nada, já passou. É mentira. Porque o corpo, eu costumo dizer sempre, o corpo fala. Existe um livro espetacular que é O Teu Corpo Fala por Ti ou qualquer coisa assim do género, que realmente nós conseguimos, quando estamos a observar um paciente, ver se o que ele está a dizer ou não corresponde ao inconsciente, a forma como se deita na marquesa, a forma como coloca as mãos, a forma como coloca os pés, a forma como vira o pescoço, a forma como nos olha, tudo isso nos indica mais ou menos como é que está o inconsciente da pessoa em relação ao tema que estamos a falar. Portanto, quando nós perdoamos verdadeiramente, do ponto de vista celular, de todos os corpos, uma situação que aconteceu na minha vida, significa que eu me estou a libertar eletromagneticamente dessa pessoa e, portanto, estou a evitar ter mais tarde algum problema, nomeadamente uma doença, com uma causa que se pode dizer que é energética, porque se eu estou conectada energeticamente com uma pessoa que me fez mal há 20 anos atrás, é como se eu carregasse aquela pessoa comigo. E isso é péssimo, é horrível e é por isso que eu aconselho vivamente a fazerem um esforço muito grande com um papel e uma caneta a saber quem precisam de perdoar e, se necessário, com ajuda terapêutica, ok? Não temos que ter problemas em assumir que às vezes precisamos de ajuda terapêutica para resolver coisas na nossa vida que foram muito desagradáveis e que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nome do autor do livro que mencionou. Já não sei qual foi o livro que eu mencionei. Não sei qual foi o livro que eu mencionei. Conseguimos regenerar a partir da mente. É muito difícil concentrar-me. Pronto, chama-se treino. É como ao sexo, é como ao exercício físico, é como comer bem, é como pensar bem.
Tudo na vida precisa de treino e treino e treino. Primeira coisa é a consciência, portanto eu quero ter consciência de que me quero concentrar, de que quero melhorar. A partir daí tenho consciência de que estou tóxica, estou sobrecarregada, que o mundo está tóxico, que as coisas, eu não vejo a toxicidade nem no meu corpo nem no meu ambiente, mas ela existe. E portanto eu dou importância à toxicidade e tenho que a tentar eliminar, ou tenho que tentar que seja a menor possível. Quando eu me quero concentrar, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que treinar e treinar e treinar e treinar e treinar. Ok? Está respondida a pergunta? Bom, ok. Então, estamos a terminar, porque já estou a falar há 1 hora, já estou a ficar cansada, nem tenho água aqui para me hidratar. Eu queria-vos só falar de mais o que é que eu queria falar. Meu Deus, o que é que eu queria falar aqui? Sério? Me vais chatear? Pronto, então, já não sei o que é que eu queria vos dizer mais. Queria dizer que nem todos aqueles que são infectados pelo vírus desenvolvem a doença. Nós começamos esta semana a fazer no consultório os testes rápidos e portanto eu diria que seja 1/3. 1/3 dos pacientes que já tinham os anticorpos IgG positivos não tinha tido absolutamente nenhum sintoma, nem sabia que tivesse estado com uma pessoa que teve contacto. Portanto, a pessoa já tinha a imunidade adquirida positiva em relação ao coronavírus, à estirpe essencial que estávamos a pesquisar, mas não tinha tido conhecimento de que estivesse com uma pessoa infectada ou doente e não teve sintomatologia. Isto significa que o que é mais importante, muito na minha ótica, porque senão depois vão-me cair em cima, já sei, além das barreiras físicas que são as luvas e a máscara, isso acho ótimo, ninguém está a discordar dessa situação. Mas mais importante do que isso é a nossa proteção imunológica, é garantirmos que o nosso corpo esteja desintoxicado, que os métodos de drenagem estejam a fluir, portanto os órgãos emuncutórios estejam a fluir bem, que o pH do meu corpo esteja adequado, portanto tem que comer alimentos com pH adequado, tem que evitar alimentos ácidos, tem que evitar águas ácidas, têm que beber, melhor dito, a água morna, como eu já disse, ajuda imenso, beber água morna em jejum, beber água com bicarbonato de sódio e se precisarem tomarem um medicamento que ajuda a melhorar o pH. E depois, em termos da inflamação, como é que podemos melhorar a inflamação? Estava-me a esquecer do sol. O sol é essencial, devem sair de casa, dar uma volta, se continuarem a ficar em regime de casa, devem no mínimo caminhar 1 hora por dia, ao ar livre de preferência, mesmo que esteja a chover, vão caminhar porque nós precisamos, não podemos continuar com a sensação de que estamos fechados e que estamos presos. Temos que ter a sensação de que temos esta liberdade, portanto, agora com este desconfinamento gradual que vamos estar sujeitos, quem for trabalhar muito bem, mas quem continuar em casa, seja porque tem filhos pequenos, seja porque tem pessoas para cuidar, deve sair no mínimo 1 hora por dia, caminhar, e caminhar não é ver montras, caminhar é andar a pé, ficar a suar um bocadinho, dar a bombinha ao coração. E sempre lembrar que sempre nos devemos lembrar que podemos tomar vitaminas, além de tudo o que falamos sobre a parte da toxina e da inflamação, lembrar-nos então de que a dieta é fundamental para nos protegermos em relação aos vírus, que a parte ortomolecular é fundamental, portanto tomarmos vitamina C, a vitamina C deve ser uma vitamina C não ácida e
eu penso que para a maioria dos adultos podemos tomar vitamina C entre 1 a 3 gramas por dia. Só se houver alguma situação de inflamação é que então aumentamos a vitamina C. Depois, tomar vitamina D, sou da opinião que todos devemos tomar vitamina D porque estamos com uma carência generalizada de vitamina D. Também os ácidos gordos essenciais, como o EPA ou DHA, e os minerais que devemos tomar nesta conjuntura e para a questão do vírus propriamente dita, são então o zinco e o selênio. A melatonina, principalmente para pessoas acima dos 35 anos e para pessoas com alguma dificuldade em adormecer, portanto que já têm dificuldade em adormecer, e eu sou da opinião que deviam tomar melatonina e deviam comprar melatonina para tomar todos os dias. Outro medicamento que acho que devem tomar chama-se probióticos, portanto os probióticos vão fazer algum repovoamento da flora intestinal. Os probióticos não se devem começar a tomar logo quando se faz uma desintoxicação, devemos esperar um bocadinho, desinflamar a mucosa do intestino e depois então de tomarmos probióticos. Existem muitos probióticos no mercado, portanto tentem escolher um que tenha qualidade. Que mais coisas vos posso dizer? O ozono. O ozono é uma molécula natural que é composta de 3 átomos de oxigênio. Eu sou, como sabem, já me ouviram falar muito sobre o ozono, eu sou completamente fã da ozonoterapia, mas também para quem não tem hipótese de fazer a ozonoterapia pode ser feita nas clínicas, nos consultórios que têm ozonoterapia e que trabalham com ozonoterapia médica, mas também podemos tomar, como é que se chama? Cápsulas e ampolas de ozono ou quem fez ozonoterapia nas clínicas também pode tomar nos dias em que não faz, para mantermos então o ozono numa concentração estável. E hoje saiu um artigo científico que mostrava a relação entre ozonoterapia e vitamina C na questão do coronavírus. Portanto, eu estou muito contente com esta situação. O ozono é, já desde a Segunda Guerra Mundial que se utiliza o ozono. O ozono auxilia imenso em todos os processos inflamatórios, em doenças autoimunes, inclusivamente alguns pacientes com cancro fazemos ozono. O ozono tem um efeito regenerativo e oxigenante, portanto ele trabalha em tudo o que seja doenças crónicas que tenham que ser, que temos que ajudar na antioxidação, na regeneração celular e na melhoria inclusivamente do pH. Ajuda no ciclo de Krebs, na respiração mitocondrial, portanto o ozono é maravilhoso porque estimula, aumenta a libertação do oxigênio a nível dos tecidos e portanto aumenta a capacidade de oxigênio disponível no nosso sangue. O ozono pode ser usado sozinho ou com outras técnicas. A vitamina C, como já disse, acho que todos devíamos tomar vitamina C em casa por via oral e eventualmente quando existe alguma inflamação ou quando existe já uma doença ativa viral aguda, então a vitamina C é fundamental que seja feita na veia. Eu vou já responder essa pergunta, estou mesmo a acabar. Também gostava de vos dizer que existe a técnica dos banhos quentes, que já falei, e esta técnica é muito importante porque faz-nos ter febre e a febre atua curativamente. Eu sou apologista de que devemos ter febre, claro, com acompanhamento médico, obviamente. Depois, para se protegerem ou quando têm alguma situação que vos preocupe para sair de casa, se vão estar com pessoas ou se trabalham num sítio com pessoas ou se vão ter que ir de transportes públicos, existem então aqueles gargarejos de água com sal, que eu também já falei, ou então existem uns sprays próprios, que inclusivamente existem, de ozono, que vocês podem colocar o spray na boca e gargarejar, ou então colocam só o spray para não terem vergonha dos vizinhos. Bom, então vamos agora responder às últimas perguntas. Última pergunta, onde é que está a pergunta? Já perdi a pergunta. Ai, como é que se faz? A sério? Estas horas da noite? Esta é uma pergunta muito difícil. Bom, a desintoxicação do intestino faz-se primeiro deixando de comer os alimentos que são inflamatórios, portanto, tudo o que seja processado,
tudo o que seja de origem animal, tudo o que tenha hormonas e antibióticos e tudo o que seja refinado. Portanto, vamos deixar de comer, por favor, os alimentos animais que sejam com hormonas e com antibióticos, ou seja, tudo aquilo que não venha, podem comer peixe, mas tem que ser um peixe do mar. E a carne, aconselho a que evitem a carne durante um mês, por exemplo, façam uma desintoxicação de carne, porque a verdadeira desintoxicação do intestino, precisamos de aliviar a putrefação que temos no intestino. Nós temos muita putrefação e a carne propriamente dita causa muita putrefação. Então começamos por aí, devemos aumentar a quantidade de água que bebemos, devemos beber água em jejum. Também podemos, em jejum, quando acordamos, raspar a língua, por exemplo, com uma colher, porque quando dormimos, portanto, há o colapso do intestino e há a deposição das toxinas no fundo da língua. E quando nós bebemos água, aquilo volta a entrar para o estômago, não tem problema nenhum, mas se pudermos raspar a língua é uma técnica que eu costumo dizer e de facto nota-se que está alguma toxicidade ali. O que mais podemos fazer? Podemos tomar, por exemplo, os probióticos, depois de já termos feito uma desintoxicação, termos feito uma desintoxicação hepática também, tomar os probióticos. E outra coisa fantástica é então as ampolas do ozono, porque melhoram a oxigenação de todo o tubo intestinal. E depois, como joia da coroa da desintoxicação do intestino, temos os enemas de café, aquilo que se chamava as nossas avózinhas, é o clister de limpeza intestinal. O clister de limpeza intestinal faz-se fervendo água com café, deixando-a mornar, filtrando e metendo pelo cu acima com uma pera intrarretal ou um irrigador. É assim mais ou menos que se faz a desintoxicação do intestino. Devo-vos dizer que 90% dos pacientes, ou melhor dito, não é 90% dos pacientes, 90% de nós todos estamos com uma disbiose intestinal, temos 60% a 70% temos uma hiperpermeabilidade intestinal. O intestino é um órgão que está extremamente sobrecarregado. O intestino, segundo a medicina tradicional chinesa, está conectado, o meridiano do intestino grosso está conectado com o meridiano do pulmão. Portanto, o pulmão é o que todo o mundo está preocupadíssimo em ter alguma coisa pulmonar, se apanha a bicha. E, portanto, para também termos uma microbiota pulmonar, ou seja, a quantidade da flora pulmonar que eu tenho, que já existe, está descrito, o meu pulmão também tem bicharada, que é boa, que é do meu corpo. Tenho é que garantir que essa bicharada seja boa, assim como a bicharada do meu intestino também tem que ser boa. Portanto, se eu quero que esta relação esteja boa, eu tenho que ter muito cuidado com o meu intestino grosso. A maioria das coisas alérgicas pulmonares dos miúdos trata-se melhorando a dieta, melhorando o intestino. Ok? Mais alguma dúvida? Última pergunta. Estou a falar há 1h16, ininterruptamente. Muito obrigada por me terem ouvido mais uma vez. Como sabem, é um prazer. Agora já abrimos o consultório, começamos a trabalhar e, portanto, penso que não terei esta disponibilidade de estar 4 vezes por semana a fazer-vos palestras, porque agora tenho que trabalhar, mas vamos tentar manter no mínimo 2 palestras por semana. Vamos fazer então a palestra de domingo, em princípio não vou fazer, a não ser que a minha equipa de comunicação faça um pressing, mas terça-feira vamos fazer então um direto no Instagram e quarta e sexta-feira, em princípio, vamos então fazer a palestra, tá bom? Gosto muito dos vossos comentários, gosto muito das vossas sugestões e são estas sugestões, cada pessoa tem que ter como é que se diz? Um motivo pelo qual faz alguma coisa na vida. E eu faço isto primeiro porque gosto, não faço isto para agradar a ninguém, que é a coisa espetacular. Portanto, eu faço isto porque gosto. E agradeço todos os vossos comentários, agradeço as vossas partilhas, os vossos gostos e, portanto, vemo-nos então para a semana. Até para a semana. Obrigada.